Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as funções f e g, definidas respectivamente por f de x igual 10x menos x ao quadrado menos 9 e g de x igual a 7, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em 2 pontos. E o gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. A área do quadrilátero convexo com vértices nesses pontos é. Bom, então é uma questão aí sobre interseção de funções. Para eu encontrar pontos de interseção entre funções, ou até mesmo entre elementos representados por equações, eu faço o quê? Estabeleço a igualdade entre as leis do desenho, entre as leis da função ou a lei, a equação que representa a figura. Então, estabelecer aí a igualdade entre as leis. É assim que eu encontro a interseção entre duas funções. Então, eu vou fazer primeiro a interseção entre as funções. Então, começando assim, ó. A f de x é dada por 10x menos x ao quadrado menos 9. Essa é a lei f. A lei g de x igual a 7. Uma função constante, né, y igual a 7. Então, primeiro eu vou estabelecer a interseção entre as funções. Então, olha só aqui, ó, interseção entre f e g. Como que eu faço isso? Estabeleço igualdade entre as leis. F de x igual a g de x. Então, f de x, a lei é 10x menos x ao quadrado menos 9. Isso é igual a g de x, que é 7. Aí eu organizo. Acho melhor fazer aquelas falsas passagens para a direita, né? Então eu tenho 7 menos 10x mais x ao quadrado mais 9. Isso aqui ficou igual a 0. Organizando a equação, x ao quadrado menos 10x, 7 mais 9, 16, mais 16 igual a 0. E eu tenho uma equação do segundo grau, que eu posso resolver por soma e produto, ou por Bhaskara, enfim. Fazendo por soma e produto, a soma das raízes é o menos b, né, já que o a é 1 aqui, né, que é invisível 1. Então eu tenho a soma é menos b, a soma é 10, e o produto é o c, o produto é o 16. Aí eu tenho então um x1, ou x', né, um x1 e um x2. Dois números que multiplicam e dá 16, né, produto 16, e somam 10. Tem que ser o 2 e o 8. 2 vezes 8, 16, 2 mais 8, 10. Se tu não conhece a relação de soma e produto das raízes, tu faz fórmula de Bhaskara, né? Aplica a fórmula de Bhaskara, tu vai encontrar aí x1 igual a 2 e x2 igual a 8. Aí os pontos serão quem? Será x igual a 2 e o y. Bom, o y é igual a 7, né? Porque eu estou intersecionando f de x com g de x. E o y nas interseções, ó, é o próprio valor do g, porque só tem ele. Y é 7. Então eu tenho um ponto aqui que é 2 e 7, que eu vou chamar isso de ponto A. E tem um ponto B que é 8 e também y igual a 7. Então se eu interseciono a função f, que tem uma lei quadrática, com uma função g, onde o y é igual a 7, ó, quer dizer, é tipo uma função constante, né, todos os y valem 7, então quando eu interseciono essas duas funções, os y continuarão valendo 7, logicamente. Agora eu vou para a segunda interseção, que é a interseção de quem? Entre a lei f e o eixo,
Ó, a função f intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo dos x. Então, interseção entre f e eixo x, ou abscissas. Bom, o que eu sei sobre a interseção de alguma função com o eixo x, com o eixo das abscissas? Eu sei que sobre o eixo x, o y vale 0. Então, eu vou pegar a lei da função f de x e vou igualar a 0. É assim que eu encontro o corte no x, que também são chamados de raízes. Então, assim que eu encontro as raízes, assim que eu encontro o corte no eixo x, no eixo das abscissas, fazendo a função igual a 0. Então, estabelecendo 10x menos x ao quadrado menos 9 igual a 0. Organizando essa equação, eu tenho menos x ao quadrado mais 10x menos 9 igual a 0. Aí faço aquele processo, né, de multiplicação por menos 1 para trocar os sinais aqui, ó, fica mais fácil, fica melhor. X ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Aí de novo eu tenho uma equação do segundo grau, posso aplicar aqui as relações soma e produto. A soma é o b com sinal trocado, a soma é o 10. E o produto é o c, o produto é o 9. Aí eu tenho 2x aqui, ó, que eu vou chamar aqui de x3 e aqui x4. Então, dois números que multiplicam 9 e somam 10. 1 e 9. 1 vezes 9, produto 9. 1 mais 9, somam 10. Então, 1 e 9. E aí, e quais são então os pontos? Bom, o x aqui eu tenho 1 e o outro x aqui eu tenho 9. Tá, e o y quem é? O y é 0, né? Lembra que eu encontrei esses valores de x a partir do y igual a 0. Então, 1 e 0 e 9 e 0. E aí então, eu tenho o ponto C e o ponto D. Ok? E aí, a partir desses pontos, eu consigo criar a figura, porque ele diz, né? A área do quadrilátero convexo com vértices nesses pontos. Então, eu quero saber aí a área do quadrilátero que é formado a partir desses 4 vértices. Então, eu, de forma bem assim, de forma com rascunho, né? Vou colocar aqui os valores. Então, vou colocar os pontos. Primeiro, 2 e 7. Aqui o 2 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho um ponto. Esse é o ponto A. Aí depois eu tenho outro ponto, 8 e 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais um aqui, 8. 8 e 7. Então, 8 e 7. Aqui está o ponto B. Depois eu tenho o ponto 1 e 0, né? Então, esse ponto está sobre o eixo X. No 1. Então, aqui está o ponto C. E o ponto 9 e 0, está aqui no 9. Sobre o eixo X, que é o ponto D. Então, aí eu tenho os 4 pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Ligo esses pontos para formar aí o quadrilátero convexo, que na realidade está se formando para mim aí um trapézio. E aí sabemos, né? A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Ou ainda, base média vezes a altura. Então, isso vai me dar base maior. É aqui, ó. Vai desde o 1, aqui é 1, né? Vai desde o 1 até o 9, portanto, esse intervalo aqui, ó, mede 8. Então, a base maior é 8. Mais base menor está aqui, ó. Vai do 2 até o 8. Então, esse pedaço aqui é 6. Então, 8 mais 6. Vezes a altura. Aí, a altura, essa linha aqui é a altura, ó.
aqui mede 7. Isso sobre 2. 8 mais 6, 14. 14 vezes 7 sobre 2. Simplifica aqui, dá 7. 7 vezes 7, 49. Então essa aí é a área do quadrilátero, letra C. Ok? Então isso é uma forma de calcular a área desse quadrilátero. Isso a partir dos vértices. Porque formou aí um quadrilátero simples, né? Um quadrilátero conhecido, um trapézio. Bom, tem uma outra forma que não é muito comum se trabalhar no ensino médio, de cálculo de área a partir de vértices. Se usa isso só em triângulo, mas na realidade o raciocínio se estende para qualquer polígono convexo. E eu vou mostrar isso nessa resolução então. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou procurar a área de novo a partir dos vértices, tá? Então a partir do A, B, C e D. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que posicionar os vértices um abaixo do outro no sentido horário e repetindo o primeiro, como se faz lá em triângulo. Só que no triângulo não precisa sentido horário, pode ser sentido qualquer. Aqui eu vou usar o sentido horário. Ó. Então vou colocar, começa ali no A. Se eu começar no A é 2 e 7. Aí depois eu pego do lado o B. O B ele é 8 e 7. Aí agora o D. O D ele é 9 e 0. Tá aqui o ponto D. Ó. 9 e 0. E o outro ponto, fechando aqui a figura, é o ponto C. O ponto C é 1 e 0. Aí eu copiei os vértices um abaixo do outro. Aí repito o primeiro. 2 e 7, como eu fazia lá no triângulo. Ó, a mesma regra do triângulo. E agora eu vou fazer as multiplicações em diagonal. 2 vezes 7, 14. 8 vezes 0, 8. 9 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. 14 com 7, 21. Aqui 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. Aqui 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Isso está dando 56 mais 63. 119. Então está ficando para mim aqui, copia lá do direito, né? Lembra dessa historinha? 21, troca lá. Menos 119. A gente vai fazer módulo disso. E vai dividir por 2. É a mesma fórmula do triângulo lá, da área do triângulo a partir dos vértices. Só que tu vai colocar os pontos então em ordem no sentido horário. E mesma coisa, repete o primeiro e divide por 2. Então 21 menos 119, isso vai dar 98. Então isso vai dar menos 98, módulo, divide por 2. Módulo de menos 98 é o 98, e 98 por 2 está dando 49. Olha só, a mesma área que eu obtive aqui, ó. Tranquilo? Então, a partir dos 4 vértices, quando eu cheguei nesse ponto aqui, ó, eu poderia também ter usado esse raciocínio aqui. Tranquilo? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.